Fala minha galera do YouTube, tranquilo? Professor Vinícius Bretas para uma aula sobre cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que a gente está na última aula do curso da PEMERGE, essa aula encerrando todos os assuntos. Provavelmente eu devo fazer uma aula bônus, mas a gente considera essa aula como a última, que vai ser dividido em diversas partes, mas essa é a última aula do curso da PEMERGE. Lembrando que para você ficar brabo, sinistro, tem que se inscrever no canal para a gente conseguir aqueles 1000 inscritos, conseguir inscritos para o canal também, justamente para a gente conseguir fazer aquelas lives resolvendo exercícios. Depois dos exercícios, depois das aulas, eu garanto, tu vai estar brabo para fazer a prova. Então eu já te peço que dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e tenta compartilhar para o máximo de gente, para a gente alcançar logo esses 1000 inscritos. Se eu não me engano, faltam 30 pessoas apenas. Então vamos correr, não vamos dar mole e vamos nessa. Toca-lhe a vinheta. Voltamos aqui, como eu sempre falo, aproveita esse espaço, quadro disponível para copiar toda a matéria. Lembrando que essa daqui é só a primeira parte, ainda vamos ter outras partes falando sobre o assunto da cidade do Rio de Janeiro. Tem muito assunto a ser comentado, muita coisa a ser falada, provavelmente essa aula devam ser em 3 partes, devido ao intenso assunto, muita coisa a ser falado sobre a cidade do Rio de Janeiro e a nossa última aula. Vamos lá, significado simbólico e cultural da cidade do Rio de Janeiro. Claro, é a antiga capital do Império, antiga sede da colônia também, já foi um distrito federal, é estado da Guanabara, logo quando há a transferência da capital para, de fato, Brasília, nós nos tornamos um estado e depois nós temos agora a configuração de um poderoso município do estado. De fato, o maior município em termos econômicos de poder político é o município do Rio de Janeiro. Se liga, capital do samba, berço do chorinho e da bossa nova e do funk também, tratado agora como símbolo cultural da cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá. A agenda política dos grandes eventos esportivos e políticos. O Rio de Janeiro teve grandes eventos na sua história. Hoje, vários eventos aí recentemente tivemos na nossa história e provavelmente seremos sede de novos eventos também. Lembrando que em 2022 provavelmente deve acontecer a Rio mais 30, entende? Claro, a gente está dentro do circuito das cidades criativas, um circuito mundial das cidades onde a gente trabalha a questão de culinária, filmes, vídeos, artes visuais, vários tipos de fato que a gente pode tratar do setor terciário, a indústria criativa. A gente ainda vai falar alguns aspectos da cidade do Rio de Janeiro em termos a setores primário, secundário, mas a gente pode categorizar como setor terciário a indústria criativa e o turismo como sendo os grandes apontadores, os grandes motores da economia e de fato que atraem a atenção do Rio de Janeiro. Essa ideia de ser a vitrine do Brasil, a cidade ainda carrega muito isso, apesar do que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de perder um pouquinho essa importância também para outros estados. Tranquilo? De boa? Vamos aqui para o histórico da cidade de São Sebastião, nome de fato, nomenclatura correta, estado de São Sebastião do Rio de Janeiro. Se liga aqui, quando eu falo dessa cidade, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, histórico, ele não vai se resumir só até aqui não. Na próxima aula a gente vai continuar esse histórico é grande. A gente tem muita coisa para falar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Logo depois a gente vai ver algumas características demográficas, alguns dados estatísticos da cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá. Na sua fundação nós tínhamos uma forte iminência da invasão
ocupação francesa aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas por que, de fato, atraía tantas pessoas assim a cidade do Rio de Janeiro? Primeiramente, a gente tinha vários morros nas áreas centrais, entende? Logo na entrada da Baía de Guanabara, nós tínhamos a entrada da Baía de Guanabara, primeiramente, por que dos morros? Principalmente para facilitar a fiscalização, o monitoramento, entende? De toda a área, principalmente eu posso estar nos locais mais altos, onde vai me beneficiar essa fiscalização. Segundo, eu tenho uma Baía de Guanabara, no qual era muito fácil eu ter portos, onde eu não tinha um mar tão agitado e havia dificuldade para que outras nações entrassem na Baía de Guanabara, já que o estreito não facilitava a entrada de novas embarcações na Baía de Guanabara. Então a cidade do Rio de Janeiro era ótima para funções portuárias e isso atraía a atenção dos portugueses, dos espanhóis e também dos franceses, que chegaram a invadir mais a parte de Niterói, mas a cidade do Rio de Janeiro continuou sob controle de Portugal. Claro, a ocupação e expansão inicialmente da cidade foi em morros e também nas áreas planas, onde nós tínhamos mangues muito presentes. Também era conhecido no livro, né? O livro que faz base para essa aula é um livro chamado de Evolução Urbana do Rio de Janeiro, do Maurício de Abreu. E eles sempre falam sobre regiões de saco, que é justamente a região que eram mangues, onde basicamente eram áreas pantanosas, onde as pessoas mais pobres, de fato, moravam e viviam com enchentes nas suas casas. As pessoas, teoricamente, da maior elite se habitavam em morros justamente na ideia de proteção, afastamento dos mais pobres e fiscalização de toda a área do Rio de Janeiro. Claro, o sítio urbano, o local de nascimento da cidade. Se tu não sabe o que é sítio urbano, aperta o card aqui que eu vou te redirecionar para nossa primeira aula. Olha que bonitinho, cara, nossa primeira aula, entende? No qual eu falo sobre o conceito de sítio urbano. Então, o sítio urbano, o local de nascimento da cidade, foi no Morro Cara de Cão, mas aos poucos a necessidade por água, necessidade de maior abastecimento e também novas residências eram criadas, foram transferidos para o Morro do Castelo e depois Morro da Conceição. A cidade foi crescendo a partir dos morros de São Bento e Santo Antônio. Então são esses 4 morros, tem até uma imagem, vou colocar aí para vocês, são esses 4 morros que de fato começam a montar a cidade do Rio de Janeiro, principalmente para a elite. Lembrando que os mais pobres ainda se resumiam às áreas mais pantanosas, de mangues. Claro que no final do século XIX, início do século XX, a gente tem a descida da elite dos morros. Ah, professor, mas elas vão para as áreas pantanosas? Não. Basicamente, começa uma busca no mundo, uma procura por regiões à beira-mar, ou seja, no litoral. A presença do mar na ideia de se afastar das doenças do continente. Então, eu respiro um ar melhor próximo do mar, eu tenho melhor qualidade de vida. Então, aos poucos, a elite começa a se direcionar para a região à beira-mar, entende? Justamente buscando melhores condições de vida e se afastando da pobreza, se afastando das doenças que já começavam a se proliferar e intensificar na área central. Então, aos poucos, eu tenho esvaziamento da área central e o início, de fato, da entrada na Zona Sul. Lembrando que uma outra área que era muito forte, que era a área de São Cristóvão, que era desde o período imperial uma área nobre, também aos poucos começa a ser esvaziada e começa de fato a busca pela região à beira-mar. Não só que vai ter a construção da Avenida Beira-Mar para levar essa elite para o litoral. Então, já no início do século XX, a gente tem essa saída da elite dos morros e a ida para o litoral. Claro que era necessário revitalizar para os poderes centrais, era necessário revitalizar a área central da cidade do Rio de Janeiro. Então,
a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, entende, da República, era uma cidade extremamente suja, presença de diversas doenças vetoriais, e isso caía pelo mundo. Tinha até o conhecimento como um porto sujo, onde o pessoal deixava as encomendas, as exportações, o que ia ser exportado e o que ia ser importado, em ilhas, entende, na Baía de Guanabara, justamente porque não queriam se aproximar do centro do Rio de Janeiro devido às grandes doenças vetoriais. Claro que na reforma Pereira Passos, a reforma bota abaixo, ela tinha também um cunho elitista e sanitarista, lembrando a presença do Oswaldo Cruz nessa ideia de tentar erradicar essas doenças, entende? Por reformas urbanas. E claro, tanto visando melhorar importações e exportações, ou seja, tentando viabilizar o caráter de uma cidade portuária, como também um modelo elitista. E aos poucos a gente tem o esvaziamento dos pobres das áreas centrais. Eu vou botar aí uma imagem do projeto do Bota Abaixo, da construção da Avenida Central, onde visava acabar com áreas extremamente pobres, muito conhecido como os cortiços, entende? Claro, para melhorar a imagem do Brasil. Claro que existe até umas charges, posso colocar isso aí para vocês também, onde eu tinha a Argentina, que tinha se desenvolvido, tinha conseguido um planejamento urbano melhor do que o do Rio de Janeiro, todos olhando, toda a América do Sul olhando para a cidade do Rio como se tivesse jogado aos porcos, como se tudo fosse sujeira. Então tinha que mudar essa imagem, e aí o prefeito Pereira Passos começa a mover essa reforma. Claro que a ideia da reforma inicialmente foi viabilizar fazer uma ligação justamente através da Avenida Central, que hoje a gente conhece como Rio Branco, justamente da Cinelândia até a Praça Mauá, por assim dizer. Então, ligando a área do mar, para que circulasse mais ventos. Claro que esse traçado foi visando também tirar famílias pobres dessas áreas centrais. Então, já começa um processo de segregação e eu começo a afastar os pobres das áreas centrais, principalmente acabando com os cortiços, que tem o seu início por uma falta de planejamento e moradia do poder central. Então vários casarões abandonados que nós tínhamos nas áreas centrais foram habitados, foram de fato tomados pela população mais pobre, que a subdividiu, e aí moravam diversas famílias. Na maior cortiço, que era chamado Cabeça de Porco, nós tínhamos quase 4.000 pessoas vivendo naquele local. Então eram locais com muita gente, intensidade na proliferação de doenças, então tinha muita gente em condições precárias, e eu de fato, nessa revolução sanitarista de Pereira Passos, junto com Oswaldo Cruz, era justamente acabar com esses cortiços, e aí a gente tem o fim de um grande cortiço que era Cabeça de Porco, e esse fim dos cortiços arrastam as pessoas para os morros, justamente que tinham sido abandonados pela elite, entende? Que agora buscava beira-mar, e agora o morro passa a ser o centro da atração da população mais pobre. A gente não pode esquecer da Avenida Central, de fato comandando, sendo um grande marco dessa revolução, dessa reforma do Pereira Passos. E claro, era uma reforma extremamente elitista, onde buscava vários pontos, várias inspirações, principalmente da França. Então a criação de grandes bulevares, aliás, tem até alguns historiadores chegam a falar que para você andar na Avenida Central você tinha que estar com roupas tipicamente francesas, entende? Roupas europeias no calor do Rio de Janeiro, e ficar falando lá Paris e outras coisas mais em francês, na ideia de tentar inserir uma cultura europeia aqui no Brasil. Tinha até, para que você conseguisse construir um prédio na Avenida Central, você tinha que enviar o projeto da fachada e tinha que estar de acordo com o modelo arquitetônico da avenida, entende? Nós tivemos a construção, por exemplo, do Teatro Municipal, que é uma réplica da Ópera de Paris, justamente numa ideia
ideia de inserção na lógica de grandes bulevares, ou seja, a ideia de tentar atrair uma arquitetura europeia, tentar atrair o belo da arquitetura da época para o Brasil. Claro, na década de 30 a gente tem a criação de novos espaços, principalmente o desmonte de vários morros que agora impediam o crescimento da cidade do Rio de Janeiro. Primeiramente, o morro passa a ser tomado pelos pobres, iniciando favelas, então isso daí já não é uma aparência boa para o poder central, principalmente para a elite, e necessitava crescer, se expandir. Então esses 4 morros, eles precisavam de fato sumir da face da terra, entende? Para que a gente pudesse ter a expansão da cidade do Rio de Janeiro. Claro que nós temos a destruição do Morro do Castelo, hoje ficaria o Morro do Castelo ali na Esplanada do Trabalho, em frente à Esplanada do Trabalho. A gente sempre pega o ônibus para o castelo e aí teoricamente seria o Morro do Castelo, onde fica uma pequena ladeira lá, se eu não me engano, a ladeira da Misericórdia, entende? Vou botar uma foto aí para vocês. Isso daí na gestão do prefeito Carlos Sampaio. Já na gestão do prefeito Henrique Dodsworth. Opa, olha que bonito, né? Henrique Dodsworth. Entende? Olha, gostaram? Henrique Dodsworth. Olha que bonito, gostaram? Pô, Dodsworth, entende? Dodsworth. A gente tem justamente a criação da Presidente Vargas, uma ideia clara da nova lógica varguista de expansão para a Zona Norte, principalmente ligando a área dos trabalhadores. Essa ideia da valorização dos trabalhadores através de Getúlio Vargas é algo muito forte no Rio de Janeiro, porque na época já havia essa necessidade de se criar esse vínculo com o trabalhador e essa necessidade de se ligar à área da central. Lembrando que tudo estava resumido ali. Normalmente a gente vai e olha a igreja, né? A igreja da Candelária, a gente fala, meu Deus, por que não fizeram a igreja ao contrário? Fizeram a igreja totalmente errada, totalmente voltada ao inverso da cidade do Rio de Janeiro. Não! A igreja da Candelária estava ali na cidade do Rio de Janeiro. Vocês têm que entender que até então o centro estava totalmente resumido à área para ali, assim, da Igreja da Candelária para o litoral. Tudo aquilo que existia para dentro, no interior, que hoje nós temos a Presidente Vargas ligando até a área da Cidade Nova, e isso tudo ali não existia, eram sacos, eram mangues, pequenas fazendas que aos poucos foi tornando pequenos espaços de loteamento residencial e aos poucos foi construindo a cidade daquela forma. Então sai da área central e aí a Presidente Vargas é importantíssima para isso, porque eu já tinha ligação com o subúrbio carioca, começava a surgir, e aí eu vou falar mais na próxima aula, através das linhas férreas. Então eu precisava ligar a área dos trabalhadores à área central. Então a Avenida Presidente Vargas, ela é central nisso. Claro que foi uma atitude muito mais higienista também, a gente não pode esquecer disso, lembrando que o traçado dela, teoricamente, era mais à direita, mas ele puxa mais à esquerda, justamente para passar em vários redutos, onde havia, por exemplo, a ideia do samba, como na Praça 11, onde a gente tem aí justamente um dos berços do samba, onde era um reduto ali de sambistas, onde eram redutos de comunistas, onde eram redutos, teoricamente, de tudo que Getúlio Vargas não gostava muito bem, entende? E aí ele passa e faz o traçado, e hoje quando a gente pensa na Praça 11, a gente basicamente não existe uma Praça 11, entende? Mas existia a Praça 11, onde de fato foi retirado para a construção de Getúlio Vargas. A gente também não pode esquecer que através do prefeito Henrique Dodsworth, bonitinho, né? Então nós temos a destruição do Morro Santo Antônio, no Rio de Janeiro, nessa ideia de abrir novos espaços, de tentar clarear a cidade do Rio de Janeiro com a destruição desses morros. Tranquilo? Gostaram da aula de hoje? A gente está alcançando os 1000 inscritos, a gente está acabando o concurso da PEMERG. Graças a Deus, quem se lembra lá dos primeiros vídeos sobre urbanização, que eu era todo mais robótico, tinha medo, agora eu já tô zoando, tô falando besteira, tô maluco, entende? E é muito legal ver esse canal crescendo junto com vocês. Eu quero agradecer muito a vocês, quero voltar a agradecer a minha esposa. Lembrando, eu quero deixar claro, se vocês são gratos a mim por aplicar aula para vocês, aulas que não tinham no YouTube,
Meu irmão, não sejam gratos a mim, sejam gratos à minha esposa, que eu garanto que se não fosse Marininha, eu garanto para vocês que esse canal não existiria. Então, estamos chegando na última aula, tô até me emocionando aqui, mentira, eu não tô me emocionando, não sou um cara frio. A gente está chegando na última aula e aí nós estamos aí para terminar e começar a fazer as lives. Claro, lembrando, se vocês tiverem dúvida, tiverem algum apontamento, muitas pessoas me chamam no Instagram, pode chamar, às vezes eu deixo de responder por causa de correria do dia a dia, mas eu normalmente volto nas mensagens e tento responder e vamos que vamos. Muito obrigado por tudo. Aliás, se você não deu like no vídeo, dá o like no vídeo, meu irmão, eu tô suando igual um porco. Se você não deu like no vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com todo mundo este vídeo, justamente quem precisa do vídeo da cidade, estudar um pouquinho sobre a cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que a gente ainda vai falar muitas coisas a mais sobre esse assunto e a gente tá aí, tamo junto, professor Vinícius Bretas, fique com Deus, até mais.